E o tema de hoje, meus irmãos, é: o rebelde não tem um nome no livro da vida. A leitura está no livro de Êxodo, capítulo de número 32 e o versículo de número 33. Então diz o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Preste atenção na palavra de Deus. Moisés estava numa indagação com Deus, diante do que Deus já havia decidido em relação ao povo de Israel. O povo havia pecado contra o Senhor, havia feito um bezerro de ouro para adorar. Enquanto Moisés estava no monte, 40 dias com Deus, em oração, em propósito, recebendo a lei de Deus para o povo. O povo se precipitou. Araão, que era um líder democrático, né? Ouviu a voz do povo, e isto eu diria que foi ruim. Ouvir o desejo do povo quando o povo estava contra a vontade de Deus. E eles fazem aquele bezerro e adoram. Até que Moisés desce do monte, vê toda aquela cena de idolatria, e ele acaba por quebrar as tábuas do testamento. De tão frustrado, né, que ele ficou. Ele não esperava aquilo do povo, não esperava aquilo de Araão, seu irmão. Mas por fim, agora Deus vai dizer para Moisés que destruiria aquele povo, já que era um povo que não guardava a palavra, que não guardava a lei do Senhor, não guardava a obediência. E Moisés, então, ele vai fazer um desafio com Deus, uma proposta, tentar barganhar com Deus. E o versículo 32, né, que antecede o versículo lido no início, vai dizer: agora, pois, Senhor, perdoa o seu pecado. Se não risca-me, peço-te do teu livro que tem escrito. Moisés vai pedir para Deus: Senhor, perdoa este povo por aquilo que eles fizeram. Senão apaga o meu nome do livro que o Senhor tem escrito. Eu sei que existem debates teológicos que vão tentar indagar se de fato este livro que Moisés cita é o livro da vida, né? Ele não denomina como livro da vida, apenas diz livro que tens escrito. Mas, olhando o contexto, né, da oração de Moisés e da resposta de Deus, tudo nos indica, temos indícios para isso, podemos afirmar que de fato seria então aquilo que na época ainda não era conhecido como o livro da vida, mas que hoje nós já temos isso, com base no livro do Apocalipse. Esse livro onde Deus tem escrito o nome daqueles que são salvos, daqueles que o recebem, daqueles que guardam a palavra do seu testemunho, recebendo Cristo como Salvador. Moisés vai dizer: Senhor, se o Senhor não perdoar o pecado dessas pessoas, então é melhor que o Senhor me risque o nome, que não conte comigo, que me tire. Mas Deus então vai dizer a Moisés o seguinte: Moisés, sobre aquele que pecar, aquele que for rebelde, este eu
riscarei o nome do livro. Aquele que for rebelde. Então Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, a responsabilidade é individual. Moisés queria tomar para si a culpa do povo e dizer: Senhor, se o Senhor não perdoa eles, então também não perdoa eu e tira eu fora. Mas Deus vai dizer: Moisés, a responsabilidade é de cada um. A alma que pecar, o nome deste eu riscarei do livro. Aquele que for rebelde, a este eu riscarei do meu livro. Então prestem atenção, meus irmãos, como é muito importante nós lembrarmos que, apesar da nossa vida cristã ela ser coletiva, né? Estarmos em comunhão com a igreja, estarmos em comunhão com família, com pessoas, a salvação ela é estritamente individual. Sim, a salvação ela é exclusivamente individual. Se nós recebemos Cristo, nós somos salvos, temos o nome escrito no livro da vida. Se nós não cremos, nós não temos nome no livro da vida. Se nós cremos por um tempo e nos apostatamos da fé, nosso nome não estará mais no livro da vida. Eu sei que alguns também questionam isso. Existem embates teológicos, né? O motivo da meditação não é trazer embates teológicos, mas refletir na palavra de Deus. Mas lá em Apocalipse também a gente lê Deus dizendo daqueles que vencerem, daqueles que suportarem as tribulações, ele diz: de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Então, se Deus está dizendo para aqueles que de maneira alguma arriscaria o nome deles do livro da vida, significa que para outros que não obedecerem, que se rebelarem, se apostatarem, poderão sim, baseado na palavra de Deus. E essa foi a oração de Moisés, e a resposta de Deus: sim, eu posso arriscar o nome daquele que for rebelde. Também não é, meus irmãos, uma questão de que Deus vai ficar borrando o livro da vida também, né? E de repente hoje a pessoa é crente, Deus escreve, e amanhã a pessoa não é crente, Deus apaga, e assim fica, né? Até rasgar a folha, né? De tanto apagar e escrever. Não, também não é bem assim. A questão é, irmãos, é que existe uma distinção quando a pessoa se torna um crente verdadeiro mesmo, quando a pessoa realmente reconhece a fé. É bem diferente de quando a pessoa diz receber a Cristo simplesmente por impulso, por emoção. Então, essa pessoa que recebe a Cristo de verdade mesmo, ela dificilmente, ela entra em rebelião contra Deus. Uma coisa é pecar, outra coisa é entrar em rebelião contra Deus. Este povo aqui, pelo qual Moisés orava, não era questão de um pecado, era questão de rebelião contra Deus. Eles estavam constantemente se voltando contra Deus. E aí diz que Deus está dizendo, é desse pecado que Deus está dizendo. Daqueles que espontaneamente se rebelam contra a vontade de Deus. Não é uma questão de ter cometido um deslize, né? De repente Deus olha aí, meu Deus, eu tenho que apagar o nome aqui do livro da vida porque o irmão deu uma escorregada, né? Também não estou abonando erros de condutas. O que eu estou dizendo é que a questão aqui, estamos falando primeiro de pessoas que verdadeiramente são cristãs, verdadeiramente são crentes salvas. Então essas pessoas têm o nome no livro da vida. E a questão que nós temos como possibilidade, né, baseado nas palavras aqui de Êxodo e também nas palavras de Apocalipse, essa possibilidade da pessoa vir a perder a salvação é um ato de rebeldia consciente. Porque todos nós pecamos todos os dias, mas nós nos arrependemos, então somos perdoados sempre pelo sangue de Cristo.
Agora, aquele que se rebela, ele não se arrepende. Aquele que se rebela, ele tem consciência do que está fazendo. Aí é outro caso, aí é outra situação. Mas enfim, o que nós temos que estar atentos é que a responsabilidade é individual e que nós temos que cuidar da nossa vida. Não que a gente vai deixar, né, de apoiar os nossos irmãos, não é isso que eu estou falando também. O que eu digo é que a gente tem que estar atento, devemos estar atentos. Se nós estamos, de fato, caminhando na direção da palavra de Deus obedientemente, ou se por um descuido a gente não tem deixado de cumprir a palavra de Deus e, de repente, entrando por um caminho de rebeldia. Isso é muito perigoso. Se nós já conhecemos a palavra de Deus, já conhecemos a verdade, e de repente, espontaneamente, a gente ignora essa verdade, ignora a palavra de Deus, ignora o que é certo, ignora o que é correto, poderemos entrar por um caminho muito triste. Meus irmãos, esta foi a nossa meditação de hoje. Eu agradeço a sua atenção. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.